Queria dizer que a minha participação hoje aqui, a convite do Ricardo, né, que organizou esse encontro, com uma vinculação muito forte aí com o desenvolvimento dessa plataforma de pesquisa translacional, né, da plataforma Leishmania. E aí o convite é mais como contribuição, eu venho para trazer uma temática ou pelo menos uma visão sobre uma interface que me parece muito importante para a problemática que o Wagner colocou, né? Que como você transforma o conhecimento em algo concreto do ponto de vista de resultado em saúde pública, né? Então, a distância entre a produção científica e o cenário da leishmaniose no Brasil nos leva a uma constatação, né? Que a produção científica, embora de excelência e bastante elevada, não tem se mostrado suficiente por si, né, do ponto de vista de resolução de problemas de saúde pública. Isso vai se repetir em praticamente todos os cenários. Então, antes de iniciar, eu tenho que fazer a minha declaração de conflito de interesses, né? Então, eu tenho um conflito de interesse muito grande com esse tema de política, porque eu fui político durante muito tempo, né? Eu fui tomador de decisão, eu fui secretário municipal de saúde, fui decisor do Ministério da Saúde e, ao mesmo tempo, eu era pesquisador. Então, tinha uma mistura aí que vocês vão dizer, olha, você está contaminado por um lado ou por outro. Quando você era pesquisador, você estava contaminado pelo lado político. Quando você estava na política, você estava... Bom, então eu acho que isso é um disclaimer importante, porque a visão do que eu venho trazer, eu pretendo que não seja nada necessariamente novo. Então, nada do que a gente vai apresentar deve ser novidade para vocês, né? É mais no sentido de organizar um pouco um pensamento numa direção que converge com o que pretende o programa de pesquisa translacional da Leishmania, né? Que é mudar o cenário na saúde pública relacionado a uma doença negligenciada, terrível, né? Quem conhece, quem já morou em regiões que são mais afetadas, hoje praticamente o Brasil inteiro, né, sabe que não é uma doença isenta, por exemplo, de impactos sociais, né? As pessoas sofrem bastante com essa doença, né? O tratamento não é lá muito bom, né? Eu tive leishmaniose tegmentar, né, quando eu tinha uns 12 anos de idade, né? Injeções, né? A gente tomava lá, eu tomei 15 só, foi bem no início, foi diagnosticado. Mas a regra é que quando você tem que submeter esse tipo de tratamento é muito complicado. Então, há um aspecto importante, né, relacionado com a leishmaniose, eu acho que é um tópico de alto interesse para a saúde pública, ao mesmo tempo uma grande oportunidade da gente fazer os resultados aparecerem no campo do mundo real, né, onde as pessoas vivem. Então, a minha discussão é sobre o uso do conhecimento na política, né? A minha área de pesquisa é política pública, especialmente tomada de decisão, e com um espraiamento aí sobre vários temas, né? Sempre relacionado com o uso do conhecimento num aspecto bem utilitarista mesmo, né? Ou seja, eu tenho um problema real e aí eu estou na posição de tentar abordá-lo e fazer o que for mais efetivo no sentido de resolvê-lo sobre vários aspectos, né? Você diz, mas existem várias questões a serem consideradas, certamente, né? Não é complexo, não é uma coisa simplista, reconhecer a complexidade é um passo importante. Mas a ideia que eu venho apresentar é esse conceito de política informada. Eu preparei, na verdade, 3 etapas, vamos ver se vai dar tempo, mas não tem problema se a gente ficar numa discussão só na primeira, porque eu acho que é uma discussão que é bastante interessante. Então, eu vou primeiro trazer a parte conceitual, né, mais o fundamento disso, de onde é que vem, quais são os principais aspectos dessa ideia, como isso se operacionaliza como método, né? E vou também trazer uma experiência, pelo menos, para mostrar sobre o que tem acontecido no Brasil, no que diz respeito à política informada por evidências, não experiência de um caso, né, e tal, mas experiência de uma rede também, que mostra alguns resultados interessantes, e
preparei uma apresentação de complemento, né, que é sobre um tópico específico da tradução do conhecimento, que é direcionado a um tipo de estudo que a gente chama de revisão sistemática, que provavelmente vocês já devem ter tido a oportunidade de explorar, né, se não de desenvolver. Bom, o meu método de apresentação, né, eu espero que vocês sintam à vontade para interferir, tá? Pode parar no meio da fala. Obviamente, né, eu quero provocá-los em vários momentos para provocar, inclusive, uma discussão, mesmo que isso signifique que a gente pare para poder discutir se esse conceito tem ou não algum sentido. Então, se sintam totalmente à vontade para interferir na aula, tá? Que não é uma aula, né, mas uma conversa. Então a gente começa com esse slide que vocês já viram ali, o comecinho, né? Certamente alguns já conhecem essa história, se não com essa apresentação com outra, né? É importante dizer que o que essa é uma piada, tá? Então me perdoem, né? Não é uma piada ofensiva, mas é para tirar onda com alguém, né? Obviamente. Então vamos, a partir daqui, tentar contextualizar um problema real. Então, você está aqui, o cara pescando, chega uma turma num balão, aonde estou, né? Você está num balão a 30 metros do solo, né? Você deve ser um pesquisador, né? Como você adivinhou, né? O que você me disse é absolutamente correto, mas completamente inútil. E você deve ser um político. Como você adivinhou? Você não sabe onde está, não sabe para onde vai e acha que a culpa é minha, né? Então, essa história pode parecer uma coisa recente, mas essa é uma preocupação claramente identificada na literatura na década de 40, né? A partir do movimento de desenvolvimento de análise de políticas públicas, principalmente nos Estados Unidos. Resumindo de uma forma bastante grosseira, né, os pesquisadores, principalmente da área de economia e de sociologia, diziam: a gente produz aqui conhecimento de excelência aqui em Harvard, né, aqui nas instituições de excelência, e esses políticos lá que estão, né, em Washington, eles usam muito pouco isso, né? Vamos fazer alguma coisa para que o conhecimento seja mais útil, né, para que as políticas e os resultados sejam melhores para o nosso povo. Então, esse não é um problema novo, tá? É um problema reconhecido já há bastante tempo, há muitas décadas, várias iniciativas e teorias têm se debruçado sobre isso, e no campo da saúde parece ser uma coisa óbvia que o conhecimento precisa ser incorporado, né? Porque a saúde, o campo de produção científica na saúde é muitíssimo elevado. Então, em 2013, 4.700 novos papers entraram no PubMed por dia. 4.700 novos artigos por dia. Então, no geral, é algo em torno de 220 milhões de publicações, se eu observar apenas essa base, que é bastante abrangente, o PubMed, mas se eu somar com as bases regionais, nós temos aqui um volume de informação, né, bastante significativo quando comparado com outras áreas. Então, a saúde realmente tem uma produção de informação e, por conseguinte, provavelmente de conhecimento, né, bastante relevante. Isso se torna, às vezes, tão conectado com uma ideia de uso óbvio do conhecimento, já que os profissionais de saúde são capacitados, são formados num ambiente onde a ciência está bastante presente, né? Nos cursos de saúde, em geral, você tem um componente científico bastante forte, ou seja, a epistemologia desses cursos é bastante influenciada pelo paradigma científico, né? Então, você pressupõe que essas pessoas estão muito conectadas com a ideia do uso pragmático da ciência. O fato é que essa visão pode ter contribuído para, apenas tardiamente, a Organização Mundial da Saúde, inclusive, se posicionar com relação à necessidade de apoiar os processos que facilitem a incorporação do conhecimento científico na tomada de decisão, seja no nível individual, seja no nível populacional.
Essa referência aqui é muito interessante porque ela está endereçada a essa discussão de como políticos e pesquisadores podem trabalhar juntos, né? E aí ela discute elementos de agendas compartilhadas, iniciativas, ou seja, trabalho conjunto mesmo, é bem interessante. Mas a figura que tem por trás, ela traz o mesmo problema lá do balão, né, apresentado de uma forma menos, vamos dizer, xistosa, né? Aqui se apresenta de um lado pessoas que integram a dimensão política, né, e do outro lado pessoas que integram a dimensão de pesquisa, e algumas coisas são emblemáticas, né? Ao mesmo tempo que os tomadores de decisão se perguntam, será que eles têm alguma coisa para dizer para a gente? Eles querem dizer alguma coisa? Do outro lado, é como se fosse uma posição assim, de costas, né? Recíproca. Por que é que eles não nos escutam, né? Então existe uma sensação que você vai encontrar isso descrito como uma posição de desconfiança mútua entre os dois campos, entre tomadores de decisão e entre pesquisadores de uma forma geral, tá? Isso é um cenário bastante heterogêneo, mas esse é algo bastante presente em todas as abordagens que se faz sobre esse problema. As razões disso são as mais diversificadas, né? Primeiro, os interesses são completamente diferentes, né? Os interesses de pesquisa, do ponto de vista tanto imediato quanto no longo prazo, é muito diferente do interesse de quem ocupa uma posição política. Em geral, quem ocupa uma posição política está preocupado em se manter nela, né? Às vezes preocupado com o próximo pleito eleitoral, às vezes preocupado em atender a algum tipo de demanda vinculada a um compromisso, né, de natureza política, e geralmente o tempo, o timing de tomada de decisão também é muito diferente do tempo de produção de conhecimento. Então, nós temos um exemplo muito recente, né, todas as discussões sobre Zika e microcefalia. Ao mesmo tempo que se exige algum tipo de ação imediata, também se exige algum tipo de ação no sentido de produzir novos conhecimentos para enfrentar um problema emergente. E você percebe que são tempos diferentes. Embora, por exemplo, no caso da Zika, a produção sobre o tema tenha avançado como se fosse um tsunami de publicação, em outubro do ano passado nós tínhamos 26 papers publicados, em termos globais, mais ou menos. Hoje, a última vez que eu olhei, nós estamos chegando em 700, já devemos ter passado da semana passada para cá. A expectativa até o final do ano deve chegar aí a 2.000, talvez 3.000 novos artigos publicados sobre o tema. Então, algumas coisas acontecem que mexem com as prioridades, né? Mas os tempos são diferentes. E aí, tem uma outra questão que pesquisadores nem são formados e nem têm uma função social de comunicar. Né? Tanto que você vai, muitas vezes, encontrar essa posição, né? Olha, eu não sou jornalista nem profissional de mídia, eu comunico através dos meus papers, né? Então, eu produzo a minha pesquisa, faço meus resultados e, em seguida, eu torno eles públicos através da via que a dinâmica da área em que eu atuo consagrou como sendo a mais indicada, né? Bom, esse é o cenário do problema, tá? Então é sobre isso que a gente se debruça, por isso que a gente precisa fazer essa introdução. Como eu mencionei, apenas em 2005 a OMS se posicionou sob a forma de uma resolução, né? Na 58ª Assembleia Mundial da Saúde, aonde essa ideia de fortalecer, estabelecer, né, promover mecanismos e plataformas para apoiar o uso do conhecimento na tomada de decisão, principalmente em políticas, nas etapas de formulação e implementação de políticas, isso foi explicitamente escrito, né, posicionado de uma forma explícita sob a forma de uma resolução, está incorporada também na Agenda das Américas, né, da Organização Pan-Americana, e reconhecido como um problema real, apesar de todo mundo concordar sobre essa necessidade. Então, não tenho dúvida que se eu resolvesse consultá-los aqui sobre o nível de concordância que vocês têm sobre a utilidade de fazer o conhecimento científico tornar-se um subsídio
explicitamente colocado nos processos de tomada de decisão, na formulação e na implementação de política, eu não tenho dúvida que todos aqui, todos fora daqui, concordariam que isso é algo desejável e, pelo menos em termos de pressuposto, interessante de ser feito e útil. Deveria ser feito, né? Bom, agora, se eu fizer a mesma pergunta sobre outro ponto de vista, que é, isso é feito de forma satisfatória hoje, aí nós já não teremos tanta concordância. E se eu perguntar como isso pode ser feito, aí nós não vamos ter concordância nenhuma. Nós vamos discordar bastante sobre como fazê-lo, tá? Então, apesar de ser um tipo de consenso global sobre a utilidade, sobre a aplicabilidade ou a necessidade de aplicar esse conhecimento nos processos de tomada de decisão, isso não parece ser suficiente para que seja realizado de uma forma satisfatória para todo o mundo. Isso se deve também ao contexto aonde se dá a determinação da tomada de decisão nas políticas, tá? Esse gráfico aqui parece ser confuso, mas ele não é tão confuso quando a gente organiza um pouco as coisas. Você percebe que tem umas setas, né? Ou seja, tem fluxos aqui, né? Você tem aqui uma coisa central aqui, que é o gabinete, né? Ou seja, o parlamento, na verdade, o gabinete estaria aqui mais próximo, as instituições políticas estão mais próximas. Isso aqui, na verdade, é um mapeamento da influência sobre a tomada de decisão para fins de promulgação legislativa do parlamento canadense, né? No caso do Quebec, na verdade. Então, mostra que vários atores, né, ou grupos têm algum tipo de influência sobre esse processo, e essa influência pode ser influência direta, pode ser mais periférica, pode ser mais conectada com outros setores e com outros, né, e que isso resulta em algum tipo de ação dos governos, que é a política, né? A política é o governo em ação, do ponto de vista de uma ótica da análise de políticas. Ainda assim, isso parece bastante confuso, né? A gente poderia organizar isso de uma forma mais simplificada, como um modelo, né? E esse é o modelo de Kingdon, né? John Kingdon propôs uma teoria de análise de políticas públicas bastante eclética, né? Ele agrupa aí pelo menos 6 outras grandes teorias de análise de política e tenta propor, dentro do conjunto das teorias de múltiplos fluxos, a ideia de que toda decisão política deriva de o que ele chama de janela de oportunidade, né? A janela de oportunidade pode ser vista como um momento favorável ou como um momento corda no pescoço, tá? Depende muito do histórico do problema, da dimensão política e da dimensão das políticas relacionadas com problemas específicos. Então você tem aqui 3 fluxos. O primeiro fluxo é o fluxo dos problemas. Para quem já teve contato com a gestão, sabe que não precisa ir atrás de problema. Eles sempre vêm atrás da gente, né? E se você quiser fazer a tua gestão inteira em cima de problema, dá para fazer. Não tem muita dificuldade com isso não, porque os problemas eles são reais. Eles existem, né? Eles estão no mundo. Então o seu trabalho é mais priorizá-los. É achar quais são aqueles que vão merecer a sua atenção, né? Bom, não é tão simples, mas de uma forma geral os problemas estão no mundo. Eles se interrelacionam, eles acontecem. Mas às vezes os problemas ganham a atenção, né, das pessoas. Ganham a atenção dos gestores. Isso se dá pelos mais variados motivos. Pode ser um evento específico, pode ser uma mudança de um indicador epidemiológico. No caso da Zika, o indicador epidemiológico foi uma proporção de casos, né, de microcefalia numa população específica, chamou a atenção para o problema. Então, algo acontece. Se eu fosse um secretário de saúde de um município no interior do Piauí, não, vamos mudar, no interior do Paraná, homenagem aqui para o Armando, né? Lá não tinha dengue, até uns... Hoje tem em todo lugar, mas supondo que eu tivesse uma cidade que não tivesse histórico epidemiológico de dengue, tá? Não teve, assim, tá com anos que você não tem um caso aqui, outro acolá, aí me aparece na primeira página do jornal uma notícia de uma criança que foi internada com dengue hemorrágica. A criança é filha do vereador líder da oposição, que por acaso é o dono do jornal.
Então, não tenha dúvida que esse tema vai para dentro da discussão social imediatamente. Aí você vai dizer, poxa, mas não tem dengue lá. Então, talvez o problema não seja infestação de mosquito, talvez seja a incapacidade de lidar com doença não endêmica da unidade básica. Tá, mas isso não aparece de cara. O problema é dengue. O menino foi internado com dengue, tá? Soluções as mais variadas. Vamos pulverizar a cidade, né? Tem 3 coisas que sempre vão aparecer como soluções. Nós vamos discutir sobre elas. Bom, o que eu quero dizer é que o problema, além dele existir no mundo, ele se caracteriza, ele é descrito. Às vezes ele é descrito pela mídia. A forma como a mídia descreve o problema interfere de uma maneira muito profunda sobre como as pessoas falam sobre o problema. Preciso entender isso. Se eu descrevo o problema do ponto de vista epidemiológico, isso não é a mesma descrição que eu faria como profissional de saúde ou como gestor, porque a minha percepção sobre o problema é diferente. Vou dar como exemplo, para quem gosta de assistir esses programas que passam ou de manhã cedo ou na hora do almoço, onde sempre tem alguém reclamando de um pronto-socorro, né? Esses programas locais, né? Não sei o que, alerta, né? Não tem? Então, sempre tem alguém reclamando que falta profissional, né, de saúde. Ora, pela ótica do gestor, ele sempre tem uma justificativa. Olha, fizemos concurso, não apareceu ninguém, os que passaram não quiseram assumir, o Ministério da Saúde não manda dinheiro. Do ponto de vista do profissional, ele dá a justificativa e ele também tem razão. Olha, o que eles estão oferecendo não tem como, a gente não tem condição de trabalho, a gente tem dificuldade de exercer a profissão, ou seja, não tem infraestrutura e blá blá blá. E do ponto de vista da população, é uma frase, eu não tenho acesso. Tá? Geralmente a gente olha para essas coisas como formas contraditórias de descrever um problema. E se você parar um pouquinho e olhar com mais cuidado, você vai ver que elas são complementares, na verdade. Então, como você descreve o problema influencia como você está disposto a abordá-lo. Tá? Bom, um outro fluxo, né, que o Kingdon descreve é o fluxo político. É o ambiente público de discussão. Não preciso dizer para vocês que num ambiente como o Congresso Nacional não tem meio termo. Ou você é a favor ou você é contra uma coisa. E essa polarização produz um ambiente de debate onde um tenta vencer o outro. Não é? Óbvio, a gente... não é? Porque mesmo diante de problemas nem muito polêmicos, né, você vai perceber claramente que existe a intenção de um grupo superar o outro em termos de adesão e tal. Quando se trata de um tema polêmico, aí isso fica mais caracterizado ainda. Se eu for pegar um tema polêmico como aborto, maioridade penal, né, você tem assim, um mapa claro de quem é contra e de quem é a favor. E não tem meio termo do ponto de vista de argumentação, né? Isso acontece porque no ambiente, vamos dizer, público de discussão, em geral, você tem um processo de formulação de agenda governamental. Então, as pessoas tendem a ter esses posicionamentos mais radicais para poder ter uma determinação mais, vamos dizer, robusta em como um governo pretende desenvolver a sua política, né? Nesse aspecto, algumas coisas influenciam. Tem a turma que joga para a plateia, né, que dependendo do assunto que está em moda, ele vai assumir a defesa do assunto e tal. Então, e tem também interesses organizados, né, que são desde interesses legítimos a interesses ilegítimos, que vão funcionar dentro desse ambiente, né? E você tem também mudanças de governo, né? Agora nós tivemos uma mudança, ainda que não permanente ou temporária, você tem mudanças importantes em como a agenda governamental acontece a partir do Congresso. E você tem o que o Kingdon chama de grupos visíveis de participação, né? São pessoas que vão a público, basicamente para tentar convencer o público também, né? Para poder ter essa interação. Então, o fluxo político, ele produz influência sobre a tomada de decisão na medida em que ele apoia ou rechaça a priorização de problemas ou a oferta de soluções. Tá? O terceiro fluxo é o fluxo das políticas, segundo a visão do Kingdon. É onde acontece a tomada de decisão sobre o que fazer, não sobre quais são os problemas importantes, não sobre
o que é que nós vamos priorizar, quem que vai ganhar orçamento, né? Aqui é como nós vamos abordar aquelas questões. E aqui existe uma formulação de agenda decisória muito focada no desenvolvimento de políticas, formulação e implementação de políticas públicas. No campo da saúde, isso é bastante fácil de identificar, não é? E algumas coisas interferem na formulação dessa agenda decisória. A principal dessas coisas, segundo o Kingdom, seriam as ideias. Né? Diante de um problema, a gente costuma ter bastante ideia, né? Se eu colocar um problema simples para vocês aqui, né? Tipo, o toner da impressora do nosso setor está acabando antes do tempo. Isso é um problema sério, né? A gente ficar sem ter como imprimir documentos e tal. Bom, aí o responsável pela unidade chama, gente, é o seguinte, está acabando o toner antes do tempo, nós estamos ficando aqui com déficit. O que a gente pode fazer? Aí muita gente vai dar ideia, né? Olha, nós vamos, sei lá, adotar uma regulação do papel. Para você imprimir, você tem que pegar o papel com a fulana, ela vai dizer se deve ou não imprimir o negócio. Ah, nós vamos fazer uma vaquinha e comprar um toner, né? Para poder manter o negócio funcionando a toda como a gente quer. Outro pode dizer, nós vamos acabar com o papel, ninguém precisa de impressora, vamos usar só material digital. Percebam, tudo isso são ideias. Então as ideias, na verdade, são o principal elemento que informa como você vai enfrentar um problema. Isso acontece também no campo da formulação da agenda decisória que resulta nas políticas, tá? Outras coisas também podem influenciar, segundo o Kingdom, como um tipo de empreendedorismo político que é muito ligado à inovação. A ideia de inovação, ela traz em si um componente quase sempre positivo na nossa visão, né? Quando eu falo em inovação, você não pensa numa coisa ruim, né? Vamos dizer, a axiologia da palavra por si sempre nos leva para alguma coisa positiva. Eu poderia dizer a vocês que uma parte considerável das inovações, né, não resultam naquilo que se pretendeu, e uma parte importante delas são inovações que produzem muito dano, tá? Do ponto de vista político, isso é também verdadeiro. Ou seja, nem tudo que a gente faz dá certo, tá? Aqui eu quero abrir aspas e dizer uma frase que não é do Keynes não, mas vou ficar devendo até o final do dia, a gente vai lembrar disso. Qualquer política pública é como se fosse um experimento populacional sem consentimento. Tá? Não, eu tô em dúvida aqui, eu estou querendo não vou manter as aspas, mas depois eu vou dizer quem que disse. Tá? A ideia é simples. Ora, tudo que você faz, gente, produz efeito em nível populacional e se confirma sempre. Estatisticamente, todo dano possível vai se confirmar. Só precisa de tempo e de gente, né, para você ir repetindo o experimento. Ora, as políticas não são experimentos, né, exatamente, mas são certamente levar intervenções às pessoas. Então, nesse campo aqui da formulação de políticas, é nada mais, nada menos do que uma coleção de, obviamente, pressupostos, toda a parte que informa os valores da política. Mas no duro, uma política é um monte de intervenção que você leva até as pessoas. O fundamento dessas intervenções podem ser as melhores intenções, como, por exemplo, valores bastante bem vistos, né, e desejáveis, que se concretizam como participação social, como equidade, como democracia, como melhor saúde, mas na prática isso pode não acontecer, apesar da vontade. Tá? Então, um outro componente importante que o Kingdom traz é que quando você decide o que fazer, nem sempre as ideias se comunicam com os resultados. Tá? Bom, ele diz que essa área de discussão é uma área invisível ou não pública. Não pública no sentido de publicização, ou seja, dentro dos ministérios, nos grupos técnicos que têm quase sempre participação de pesquisadores, né? Essa discussão não é exatamente participativa. É uma discussão de natureza técnica, né? No mundo inteiro, quem decide como a política vai ser operacionalizada são os técnicos ou os consultores que dizem, olha,
para fazer, por exemplo, uma cobertura de atenção primária com qualidade efetiva, você tem aqui esses preceitos e tal, né? Você não vai perguntar para a pessoa se ela prefere isso ou aquilo, não tem nesse nível a participação. Por isso que ele chama de clusters invisíveis ou escondidos, né? Bom, Kingdon diz que quando esses três fluxos se encontram, é o momento que a decisão é tomada. Que decisão? A decisão no sentido de formular ou reformular uma política ou ainda abandoná-la, que é raro, né? Quase sempre uma política é substituída por outra, sendo a mesma política com outro nome. Às vezes uma ampliação, às vezes uma reformulação, porque você tem um legado institucional de política, das políticas, né? E obviamente dos problemas. Os problemas não surgem do nada, eles têm cadeias, né, que são históricas e que você precisa ver isso como contínuo, né? Por que eu disse que a janela de oportunidade pode ser um momento favorável? É porque às vezes pode ser um conjunto de fatores que te proporciona as condições necessárias para você executar um plano que você tinha em mente há algum tempo, né? Como por exemplo, se eu pegar o histórico do SUS, nós tivemos um acirramento de condições, de más condições gerais, né, de saúde da nossa população, que certamente favoreceram uma abordagem universalista e que no conjunto da obra foi um fator importante para que o SUS tivesse uma configuração de universalidade e integralidade. Ou seja, o acirramento de problemas, em geral, pode representar um fator de oportunidade para mudanças. Mas também pode ser uma corda no pescoço, porque é como se você estivesse sendo empurrado para um precipício. Então, às vezes, o problema fica tão severo, a cobrança política fica tão frequente e a política em si, ou seja, a implementação acaba tão inefetiva, que ou você se posiciona e resolve enfrentar o problema, ou então você vai ser provavelmente decapitado por ele. Ou seja, você pode perder sua posição de secretário, sua posição de ministro, de tomador de decisão, porque algo não funcionou, porque um problema se tornou tão profundo que você acabou perdendo o suporte político para estar naquela posição. Então a janela de oportunidade acontece, uma decisão que não é só uma, né? Ou seja, um conjunto de decisões se dá, e o que acontece com o problema? O problema some. Não é que ele some, não é que ele desaparece, ele continua lá, mas ele, sempre que você endereça um conjunto de ações, ele tende a desaparecer um pouquinho do debate social, do debate de mídia. Como você poderia verificar isso? Dengue, que é um problema antigo e cíclico, ele tem ciclos de primeira página. Se você olhar em qualquer primeira página de jornais das grandes capitais do Brasil, você vai perceber que tem as épocas em que dengue volta para a primeira página. Depois aí tem os mutirões, tem as implementações, o secretário vai para a televisão, se morrer alguém tem uma mobilização, tem mais dinheiro, tem capacitação, tem informação, e depois o problema desaparece do cenário, embora ele continue lá. O que acontece com o fluxo da política, da discussão política? Existe uma coisa que o Kingdon chama de consenso baseado na barganha. Ou seja, para promulgar uma nova legislação é preciso haver negociação. Lembrando que barganha aqui é no sentido lícito, tá? É a política, né? A política é a negociação em comunidade, né? Polis não quer dizer cidade, polis quer dizer coletivo, né? Polissílabo, muitas sílabas, né? Policromático, muitas cores, né? Então, o coletivo, na verdade, é a política. E aí você tem um consenso baseado em barganha entre esses participantes aqui. Então, você precisa aprovar uma lei, você vai negociar com as pessoas, troca de apoio, né? Quem recorda a promulgação das legislações referentes aos mais médicos, obteve apoio nas casas, né, nacionais, e obviamente isso demandou algum tipo de barganha, ou não, né? E aí o que resulta daí? Uma coisa que o Kingdon chama de tilt effect, que é, bem tropicalizando a expressão, né, é um efeito de Maria vai com as outras, né?
Ou seja, é levantar a bandeira que já está levantada. Depois que a decisão é tomada, a tendência é todo mundo concordar com ela. Ou, pelo menos, a maior parte dos atores, né? Você pega um embalozinho. Eu lembro quando eu era secretário, lá no interior do Piauí, né? O vereador visitado, e aí, o que é que tem aí acontecendo, né? Não, a gente vai implantar uma unidade básica lá no interior tal, né, na zona rural, não sei o que. Ele corria para o palanque e dizia, eu queria fazer um requerimento de unidade básica, né, para tal lugar. Já estava feita licitação, tinha tudo. Então, esse é um exemplo até peculiar, mas isso acontece. Quando já existe uma legislação, há uma tendência de perda, vamos dizer, da energia do debate, né? A decisão já foi tomada, então às vezes vamos aplicar nossa energia em outras coisas, em decisões que ainda não foram tomadas. No fluxo das políticas existe o que o Kingdom chama de fase, balão de ensaio, né? Ou fase de testes, de amaciamento. Você vai fazer alguns pilotos e vai ver o que é que funciona ou não. Esses pilotos podem inclusive ser pilotos teóricos. Né, você vai testar os conceitos, né, conversar com as pessoas, fazer algum tipo de deliberação com os interessados, mas você vai tentar ver o que é que deve ficar e o que é que deve sair. Né? Então, as ideias que sobrevivem nesse processo aqui são basicamente ideias que têm viabilidade técnica, orçamentária, ideias que não vão produzir nenhum tipo de constrangimento futuro, seja ele orçamentário, seja ele de chegar em becos sem saídas, né? Eu não acharia estranho que uma determinada política, quando proposta, sem um cálculo atuarial adequado, ao ser implementada integralmente, talvez não tivesse nenhum tipo de viabilidade orçamentária. Né? Isso não deve ser incomum. Eu teria um exemplo, mas em geral você pode questionar isso, né? Uma política, quando ela é pensada, ela está pensada para ser implementada de forma completa, porque quando ela chega nesse ponto, tem uma demanda orçamentária. Isso é um tipo de constrangimento que pode ser importante para decidir como a política se conforma, né? E aceitabilidade, tá? Ou seja, as pessoas aceitarão aquilo. E quando a gente diz as pessoas, quase sempre a gente já pensa no cidadão, né? Mas vamos pensar no implementador. O implementador também é uma pessoa e ele é um fator determinante para que uma política seja parcial, totalmente ou incipientemente implantada. Né? Então, as pessoas que vão implantar as ações, né, aceitam aquilo, isso também é bastante importante. Como exemplo, eu diria que o principal e o mais importante de todos é a ideia dos protocolos, né? Os protocolos clínicos, principalmente em todo o mundo, têm grandes dificuldades de implementação porque existem vários elementos de resistência, né? De falta, ou seja, falta de conhecimento, dificuldades de aceitar e tudo mais no que diz respeito aos corpos clínicos, né? Isso em todo o mundo. Então, nem sempre a política por si basta, né? Eu diria que nem sempre não, que sempre ela não se basta. Ela se transforma na sua etapa de implementação. Aqui você tem um tipo de consenso baseado no argumento técnico, né? Um tipo de persuasão racional sobre a política é a melhor opção. A decisão já foi tomada, né? Um exemplo concreto disso poderia ser quando você tem uma nova política, o nível central sempre faz aquela, vamos dizer, lá a gente desce, né, para o município, né? Então você vai ao município para convencer os municípios a aderirem à política. Você tem que aderir a essa política, é a melhor coisa que tem, né? Tem dinheiro novo, né? Você vai mudar a situação do seu quadro epidemiológico, ou seja, você tem um tipo de consenso sobre a necessidade da política baseado em persuasão racional. E mais uma vez, todos se inclinam a achar que a política é o melhor que pode ser feito, né? E aí você prossegue voltando para o começo, né? E isso vira um ciclo, tá? Por que eu apliquei esse tempo todo nessa discussão? Porque quando a gente fala em política informada, em tradução do conhecimento, ou de uma forma assim bem descomprometida com os conceitos, ou seja, como é que esse conhecimento todo pode mudar o cenário de saúde pública? Nós estamos falando de atuar nesse contexto.
Então, por isso que é importante a gente olhar para isso, tentando pôr isso de uma forma minimamente sistemática e, ao mesmo tempo, reconhecendo que, apesar de ser uma sistematização super interessante, ela também não dá conta de abranger todos os elementos e todos os fatores relacionados. Ou seja, aqui não se trata de tentar intervir sob a forma de controle desses processos. Tá? Isso vai ser bastante frustrante se tentasse se fazer isso, né? Controlar o processo de decisão política. Isso não é possível, né? Mas é possível reconhecer quais os fatores, a depender de cada momento, de cada política, quais são aqueles que estão tendo maior representatividade no processo inteiro. Tá? Bom, então você vai ter uma necessidade decorrente de tudo que a gente falou até agora, né? Ou seja, tá, beleza, tem toda essa conjuntura lida com coisas que não podem ser facilmente reconhecidas, né? Identificadas, como por exemplo interesses. Os interesses nem sempre são explícitos, aliás, nunca são, né? Interesses não são coisas que a gente ande explicitando por aí, né? Ou pelo menos a gente tenta fazer disso algo, vamos dizer, moralmente aceitável. Quando a gente tem um conflito de interesse, a gente fala, né? Nem sempre. Mas aí você tem vários elementos que não podem ser mapeados. E você tem essa história do conhecimento científico, tá? E aí o conhecimento científico, no discurso social, né, ele assume muito uma posição de que o discurso social se relaciona com o conhecimento científico muito numa posição de que o cientista se coloca como o dono da verdade, né? A ciência é aquela que aponta a verdade, né? Bom, quem trabalha com pesquisa sabe que é exatamente o contrário, né? A ciência, na verdade, vai identificar muito mais aquilo sobre o que você não vai poder atribuir valor de verdade, né? Mas o conjunto disso é mediado pela comunicação. Então, como é que eu posso me precaver de tal maneira que eu não leve gato por lebre? Toda essa conversa vai para chegar aqui, né? Gato por lebre num sentido de eu não devo, diante de nenhum tipo de informação, me posicionar criticamente. Principalmente se eu for alguém que toma decisões. E todos nós fazemos isso, né? Então, o posicionamento crítico diante da informação é uma exigência, senão você vai ter uma dificuldade enorme de reconhecer algo que não é verdadeiro ou que não é absolutamente preciso. Pior do que isso é assumir como verdadeiro algo que não é, né? O falso positivo, né? Para a gente usar aqui uma... Então pior do que não saber o que fazer é ter uma certeza equivocada sobre o que fazer. Porque aí você vai ter uma falsa impressão de que está produzindo algum tipo de coisa útil, né, do ponto de vista principalmente de políticas. Bom, quais são as principais questões quando a gente fala em fazer, agora nós vamos chamar conhecimento científico, de um dos tipos de evidência, tá? O conhecimento científico é um tipo de evidência. Não, eu posso discordar disso. Eu quero chamar a evidência científica daquela só produzida pela ciência. Tá, mas produzida pela ciência não é publicada, né? Faz favor. É produzido com método científico, ok? Tá. Então, conhecimento produzido com um método científico. Bom, então nesse caso, muito do conhecimento técnico disponível hoje, institucional, usa métodos válidos cientificamente. Então nós podemos abranger como evidência mais do que a publicação científica. Nós podemos incluir aí relatórios institucionais, podemos incluir bancos de dados, informação. Não vamos agregar a ideia de evidência à ideia de sistematização e publicização. Tá? A evidência pode ser inclusive uma evidência disponível num ambiente difuso como essa sala e que para captá-la eu use um método científico.
Eu posso, por exemplo, realizar aqui uma sondagem com vocês, sem uma finalidade de pesquisa, para obter evidência sobre o posicionamento deste grupo, sobre uma coisa que eu quero fazer com vocês, né? Fazendo de conta que a gente estivesse numa sala de aula mesmo, eu poderia fazer uma sondagem sobre a modalidade de avaliação que vocês prefeririam, e assim eu estaria trazendo uma evidência que eu não tinha, tá? Então, a ideia de evidência, ela é abrangente. Mas o fato é que a evidência compete com outros fatores. E a evidência científica, especificamente, compete em desvantagem, né? Por que ela está em desvantagem? Por vários aspectos. Entre eles, ela não é valorizada como subsídio, tá? Porque você já fez aquela experiência de pegar a sua tese, botar debaixo do braço e bater na porta do secretário para dizer, olha, eu passei 4 anos pesquisando aqui o problema, né, da hipertensão arterial aqui no nosso município, né, e agora eu vim lhe entregar aqui a tese. Aí ele vai olhar assim para você, né, os grilos vão fazer cri, 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 né, ele vai agradecer, é uma pessoa educada, mas provavelmente ele não vai em regra, tá? Claro que há as exceções, mas o comportamento geral é de que isso não é muito valorizado. Ao contrário, às vezes, a evidência pode ser absolutamente irrelevante. Você produziu pesquisa sobre outra coisa, não é sobre o que é necessário.